Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura super complexa e poderosa, a pombagira. Ela é uma entidade central nas religiões afro-brasileiras e existe um debate fascinante sobre a verdadeira natureza dela, que é o que vamos explorar aqui. Para a gente começar, vamos alinhar o que estamos falando, né? A pombagira é essa força espiritual que representa o arquétipo da mulher livre, aquela que é dona de si, do seu desejo, do seu caminho. Ela nasce de uma mistura muito rica de influências africanas, europeias, indígenas, tudo isso se cristalizando aqui no nosso contexto urbano brasileiro. E aí é que entra a grande questão, o X da coisa. Será que a gente está falando de uma essência única, que não muda, só se adapta? Ou será que os diferentes lugares onde ela se manifesta acabam criando, na prática, pombagiras diferentes? É essa a pulga que fica atrás da orelha e que a gente vai investigar. E o palco principal para esse debate são dois sistemas religiosos bem distintos, a Umbanda e a Quimbanda. É justamente no contraste entre os dois que essas visões diferentes sobre a pombagira ganham corpo e fazem a gente pensar. Basicamente, a gente tem dois lados nessa conversa. De um, a ideia de que a pombagira é uma só na sua essência, o que muda é só o jeito dela agir, dependendo da situação. Do outro lado, tem quem diga, não, peraí, os valores e a ética da Umbanda e da Quimbanda são tão diferentes que acabam criando duas entidades com naturezas distintas. Para entender isso melhor, vamos olhar cada argumento de perto. Vamos começar explorando essa primeira ideia, a de que, no fundo, a gente está falando de uma única força espiritual, um arquétipo coerente de poder feminino e de justiça. E essa expressão ergonomicamente integrada é genial para entender esse ponto de vista. Na Umbanda, por exemplo, o poder da pombagira é, digamos, ajustado para funções específicas. Aconselhamento, dar amparo, fazer uma limpeza espiritual. A ideia é que a força é a mesma, só foi aplicada de um jeito que se encaixa naquele contexto. Ou seja, o ponto central aqui é que a diferença está no método e não na essência. A mesmíssima força que vai dar um conselho para uma pessoa num relacionamento complicado dentro da Umbanda é a que pode agir de forma bem mais direta e incisiva num outro contexto, como o da Quimbanda. As ferramentas são diferentes, mas a essência daquele poder, essa não muda. Ok, agora vamos virar a moeda. Vamos olhar para o outro lado da discussão, o argumento de que o contexto não só adapta, ele transforma, ele cria de fato naturezas diferentes. A divergência já começa no clima de cada lugar, sabe? A Umbanda tem essa pegada mais terapêutica, comunitária, buscando a harmonia do grupo todo. Já que em Banda, bom, a conversa é outra. É mais direta, ritualística, focada em resolver a demanda específica daquela pessoa que procurou ajuda. Os objetivos já são bem diferentes. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Uma ética da eficácia ritual. Na Quimbanda, o que importa é o resultado. O objetivo é que o ritual funcione e entregue o que foi pedido. E isso, segundo as fontes, pode incluir coisas como a vingança ritual, o que, convenhamos, já não se encaixa naquela lógica mais terapêutica da Umbanda, né? É nesse ponto que as coisas começam a esquentar de verdade. Vamos ver como essas visões opostas batem de frente em conceitos bem práticos, como o que é justiça e onde os rituais acontecem. Pensa só no conceito de justiça. Na Umbanda, a gente está falando de uma justiça que busca restaurar, curar, trazer equilíbrio para a comunidade. É sobre amparar. Agora, na Quimbanda, a conversa pode ser sobre uma justiça retributiva. É uma defesa energética, é quebrar uma demanda, é neutralizar quem está atacando. A pergunta que fica é, são duas faces da mesma moeda ou são moedas completamente diferentes? E até o lugar onde o ritual acontece muda tudo. Na Umbanda, geralmente o trabalho é feito dentro do terreiro, um espaço controlado, comunitário, acolhedor. Já na Quimbanda, o palco principal é a encruzilhada, um lugar liminar, um cruzamento de caminhos, um vórtice de poder que está fora do controle social. O próprio ambiente já dita uma energia diferente, né? E tudo isso leva a gente para uma pergunta que é, assim, o coração do debate. A Umbanda está apenas canalizando essa força bruta da pombagira para um fim de cura? Ou ela estaria, de alguma forma, domesticando essa força, mudando ela para que ela caiba dentro do seu sistema? Tem duas analogias ótimas que ajudam a gente a pensar nisso. Imagina um rio selvagem. Essa é a força bruta, pura. Aí vem o sistema religioso como a Umbanda, que funciona como uma estação de tratamento de água. O que sai na nossa torneira? Uma água segura, potável, ótima para o uso da comunidade. Mas, vamos combinar, não é mais a mesma água do rio, né? A composição dela foi alterada no processo, a função mudou.
Ou tem outra analogia que eu acho fantástica. Pensa numa médica de emergência e numa médica de cuidados paliativos. As duas são médicas, certo? Mas a ética de trabalho, os protocolos, os objetivos do dia a dia são totalmente diferentes. Uma está ali na adrenalina para salvar uma vida naquele instante, usando medidas drásticas se precisar. A outra foca no conforto, na qualidade de vida, num cuidado mais amplo. A pergunta é, elas são a mesma profissional em contextos diferentes ou as funções são tão distintas que criam duas naturezas profissionais diferentes? Beleza, e agora? Como é que a gente fecha essa conta? A verdade é que o objetivo aqui não é chegar e bater o martelo com uma resposta definitiva, mas sim mostrar o tamanho e a riqueza dessa discussão. No final das contas, o debate fica nessa balança. De um lado, tem quem defenda que vir a pombagira como uma força única ajuda a combater estereótipos ruins. Mas, do outro lado, tem quem diga, calma lá, reconhecer as diferenças é respeitar a soberania de cada tradição, é não querer misturar tudo e apagar o que torna cada uma especial. Mas olha que interessante, mesmo com toda essa discordância, existe um ponto em que todo mundo concorda. A pombagira é uma figura de uma complexidade gigantesca. Ela é fundamental para a gente falar de poder feminino, de resistência e, principalmente, ela merece ser entendida muito além daquela caixinha boba de bem ou mal. E sabe, talvez a sacada final seja essa aqui. É justamente nessa discussão, nesse cabo de guerra de ideias, que a gente consegue enxergar a verdadeira riqueza da pombagira. Talvez uma resposta única e simples diminuiria o poder dela. A complexidade está justamente no debate. E para fechar, fica uma provocação que vai além do tema de hoje. O quanto nosso contexto, a nossa função, as regras do jogo que a gente joga, o quanto isso tudo define não só o que a gente faz, mas quem a gente é de verdade. Fica aí a reflexão.